galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido você agora a se inscrever aqui no canal, no botãozinho vermelho, é muito importante, cara, eu peço humildemente, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente, é muito importante, sua inscrição ajuda muito a gente, então se inscreve aqui, aciona também a notificação no sininho, o YouTube não está notificando como a gente queria que notificasse, e deixa aquele like maroto no vídeo. Seguinte, a gente vai começar aqui logo, trazendo algumas notícias do Mengão para vocês. Eu vou começar falando aqui sobre uma situação que está sendo muito comentada lá no Twitter com relação ao Michael, né? Tudo começou com uma postagem da Raíssa sobre a questão do Vitinho, falando que o Vitinho soma 2 gols em 3 jogos nesse campeonato carioca. Aí, o Ricardo Leblon, que também costuma comentar no YouTube e tudo mais, é bem ativo aí nas redes, ele falou o seguinte: desculpa, Raíssa, respeito seu trabalho, mas esse jogador tem custo-benefício altíssimo. 1 milhão mês, 30 meses de Flamengo, 17 gols, custo de cada gol, 2 milhões. Você pagaria do seu bolso se tivesse? Saudações rubro-negras e força na luta. Aí, na sequência, o Bruno De Laurentiis, ele respondeu aqui: isso porque você não viu ainda o negócio do Landim com o Michael, que está prestes a explodir aí. Com só de luvas para o atleta em torno de 7 milhões de reais, Leblon. Crime de lesa pátria ao clube, um absurdo. Aí tivemos o bastidor de CRF publicando, quer dizer que o Michael custou, além dos 34 milhões, mais 7 milhões apenas de luvas, totalizando 41 milhões na operação. Foi essa diretoria responsável que fez isso? Ou podemos jogar a culpa no Bandeira? Ah, mas ninguém reclamou. Podemos usar a mesma desculpa com o Vitinho, então? O De Laurentiis responde: não, tem mais, comissão e imposto. Tá, então vamos lá. A gente procurou fontes ligadas à diretoria do Flamengo para se explicarem com relação a essas luvas aí do Michael, que estão falando que seriam de 7 milhões de reais. O que passaram pra gente é que as multas não chegam nem a 2 milhões, as luvas, né? Não chegam nem a 2 milhões de reais, tá? E isso foi parcelado em quase 2 anos. Então, essa informação de fontes ligadas à diretoria, de que as luvas não chegam a 2 milhões e que foram parceladas em quase 2 anos, diluídas no contrato do jogador, tá certo? Então, essa questão de luvas do Michael, que está sendo dito aí de 7 milhões, não seriam 7 milhões, e sim 2 milhões, cerca, né, próximo de 2 milhões diluídos aí em tempo de contrato. A gente vai estar falando aqui do Natan no decorrer do vídeo, mas até conversei com mais uma pessoa aí ligada à diretoria que me falou o seguinte: cara, se o Red Bull tem alguma informação que algum clube da Europa, Barcelona que seja, tem interesse em algum zagueiro canhoto, isso não é garantia nenhuma que ele vai ser vendido. O negócio está sendo feito, foi feito, o jogador foi para o Bragantino. Qualquer negociação futura é se e é se. É isso que eles falam. A gente vai estar falando aqui no decorrer do vídeo sobre essa... o Flamengo tomou chapéu do Bragantino. A gente vai estar falando sobre esse assunto, explicando para vocês. Eu só queria trazer para vocês aqui também, antes da gente falar também sobre a preparação do Flamengo aí para esse jogo contra o Bangu, já com o time completo. A gente vai comentar com vocês aí quem tá voltando, quem tá ficando no time titular, provavelmente, né? E a gente só vai trazer aqui agora a notícia sobre o Vidal. O empresário do jogador, o Fernando Felicevich, né, falou que não tem nenhuma intenção de transferência nesse momento, né? E ocorreu alguma coisa na próxima janela para ele sair da Europa, e aí ele deve cumprir aí o seu vínculo até junho de 2022. Olha o que ele fala: é normal que haja ofertas para alguém do seu nível, mas ele está bem e vai seguir na Inter. Agora ele quer o Scudetto, campeonato italiano, e no próximo ano é Champions League. Logo estará de volta a campo. Então ele falou aí ao Gazzetta dello Sport, né, deixando claro que nesse momento a intenção do jogador é permanecer na Inter de Milão. E lembrando, né, o próprio Fábio Luciano ontem falou uma verdade.
ele tá com 33, vai fazer 34, vai ficar cumprindo até 2022. Ele quer vir jogar aqui com que idade? Tem condição de, com a idade com 36, por exemplo, 35, 36, ele chegar aqui e jogar no alto nível que ele tá hoje, né? Se é que ainda está em alto nível, é complicado. O jogador tem que vir para cá, não é achando que tá vindo colônia de férias, né? Foi o Fábio Luciano que falou isso, deixando claro que o jogador tem que vir para cá para comprometimento total, sabendo que ele vai ser cobrado e que a expectativa é grande com relação a ele. Então, nesse momento, antes de 2022, nada de Vidal, então podemos fechar esse assunto, encerrar essa novela, né? Porque, na verdade, o Flamengo nem proposta fez, mas muito se falou esses dias com relação a Vidal. E você que acompanha aqui o canal Paparazzo Rubro-Negro está acostumado aqui já a ver a Fla Sandals, né? As sandálias e chinelos oficiais do Flamengo que você encontra nas lojas oficiais do Clube, olha aí, iguais aos mantos jogo 1, jogo 2, jogo 3, inclusive esse manto jogo 3 aí que está em destaque, que foi o que o Flamengo jogou contra o Boa Vista. Você encontra nas lojas oficiais online e lojas por todo o Brasil, mas somente nas lojas online você pode utilizar aí, ó, para adquirir inclusive infantis, né? Olha só os chinelinhos infantis, 5% com o cupom PAPA nas lojas online oficiais do Flamengo. E como sempre o Flamengo publicando bastidores fantásticos, né? A gente vendo aí os jogadores antes do jogo contra o Boa Vista, tudo bem, hein? Paparazzo, foi empate, tudo, mas sempre tem uma mensagem bacana, sempre tem um lado maneiro pra gente estar mostrando. Ali o Gabigol, o Mateuzinho, os jogadores ali recebendo a massagem antes do jogo, mas o mais bacana é a gente ver o Rogério Ceni falando de fazer um trabalho certinho para recuperar a liderança, e para quarta-feira todo o elenco tá junto, todo mundo tá junto. E o Gabigol falando da importância de estar com a camisa do Flamengo com o nome escrito nas costas. Acompanha aí. Vamos! Vamos lá! Sem surpresa, gente, sem surpresa. Vamos fazer o jogo hoje de novo. Vamos lá, isso aí. Já, 90 minutos. Recupera a liderança. É isso aí. Um dia atrás, voltar. Tamanho do dia tranquilo, bom trabalho bem feito. Todo mundo tá junto, quarta-feira. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos em frente. Não se acomode. Vamos. Isso aí. Focado, pressionando os caras com a bola. E toda vez que a bola no pé, irmão, joga. Nosso time, mais time que eles. Nós temos que mostrar ele. Isso aí. Todo dia é um dia para nós tirar nosso nome dessa história. Então, o que tem que fazer hoje? Aproveitar o momento. Estamos com a camisa do Flamengo, nosso nome nas costas. Então, meu irmão, vamos Flamengo! Ali você acompanhando a brincadeira dos jogadores, o René, né, que a gente inclusive perguntou para ele da emoção de estar utilizando a braçadeira de capitão, seu primeiro piauiense a utilizar a braçadeira de capitão, e o Gabigol, né, o tiozinho Gabigol ali, né, conversando com os jogadores mais jovens, muito legal. E o Flamengo que volta a treinar hoje, né, nesta segunda-feira, após o jogo contra o Boa Vista, e hoje a gente terá uma junção, né, dos grupos, o grupo do Carioca com aquele grupo do Rogério Ceni, grupo do Mauricinho com o grupo do Rogério Ceni. Ele mesmo falou sobre isso nos bastidores ali da Flá TV, antes do jogo contra o Boa Vista, o Rogério no vestiário. E vocês estão vendo aí, justamente um dos jogadores aí que preocupam, né, porque o Flamengo tenta recuperar ele para a Supercopa do Brasil, e ele vem fazendo um trabalho de transição, né? Então o Rogério Ceni tem utilizado o Gustavo Henrique e o Arão na zaga, tá? Outro jogador que tem sido utilizado como volante é o Diego Ribas. Então é mais ou menos o time que jogava no final da temporada passada, né? Lembrando que o Rogério Ceni não contava nos treinos com o Bruno Viana e nem com o Léo Pereira, que estavam com o grupo do Maurício Souza. Mas o Arão deve ser titular. Vou falar um pouquinho sobre a questão do Rodinei, né, também lateral direito. O Flamengo ainda não resolveu a situação do Rodinei. O Inter não fez a opção de compra, não comprou o Rodinei pelos 4 milhões de euros e não vai ter dinheiro para isso.
e o Flamengo espera que o Rodinei esteja valorizado até para negociar o jogador por algo próximo a isso, né, entre 2 e 3 milhões de euros. A expectativa do Flamengo é o Flamengo conseguir pelo menos 40 milhões de reais. Isso aí, fontes ligadas à diretoria nos garantiram que essa é a expectativa, até para ajudar naquela meta que o Flamengo tem de 168 milhões em vendas. Então o Flamengo espera 40 milhões de reais em Rodinei e Pires da Mota, tá? Na soma dos dois. O Pires, que também vale cerca de 3,5 milhões de euros, e o Gengler Blitz não vai efetuar essa opção de compra, muito provavelmente não faça, porque passa por problemas financeiros no momento. Então a gente tem aí os dois jogadores, o Flamengo acreditando na valorização dos dois e que os dois podem ser negociados sim, mas ao invés dos 51 milhões aproximadamente que valeriam até pelo valor da opção de compra, é muito difícil de acontecer. O valor deve ser na casa dos 40 a 45 milhões de euros, o que já ajudaria muito essa negociação dos dois, né? Já seria interessante para o Flamengo até para cumprir essa meta que a gente estava falando. Então, o Pires da Mota tem outras equipes ali, como na Turquia, como o Alanyaspor, o Besiktas interessado, o Rodinei tem equipes árabes interessadas. O Flamengo vai aproveitar agora esse momento antes do meio do ano para negociar os dois, até porque o Rodinei está com o contrato acabando com o Inter e o Pires da Mota acaba em junho de 2021 também o contrato com o Gengler Blitz. Vocês estão vendo o Rogério Ceni aí, ele que o Marcos, o ex-goleiro Marcos, né, ídolo palmeirense, ó, o Diego Alves aí também, ó, ele que pode aparecer no jogo já treinando com o restante do grupo. A gente vai falar sobre o Rogério Ceni, que o Marcos revelou uma conversa com o Rogério Ceni, ele que é ídolo lá do Palmeiras, né, mas revelou uma conversa com o Rogério Ceni. Ele chamou o Rogério Ceni e falou assim: você é mito mesmo, poderia ser comentarista com a história que tem, poderia ser comentarista em qualquer TV aí, mas não, preferiu ser técnico e foi ser campeão com um rival do São Paulo, né, o Flamengo, e aí parabenizou o Rogério Ceni pelo trabalho e tudo mais. O Marcos, né, que, como eu falei, tem uma história no Palmeiras de ídolo palmeirense. E enquanto vocês acompanham aí imagens do treino do Flamengo, dos últimos treinos do Flamengo, né, o Flamengo que, como eu falei, se representa hoje, depois do dia de folga, a gente vai falando para vocês sobre essa notícia de ontem, que a gente trouxe o YouTube, agradecer o YouTube aqui, que não notificou o nosso vídeo, né, da notícia sobre o Natan e também sobre o Rogério Ceni, né, a questão de que o Sidão falou que ele é um cara que tem um desejo pela vitória, né? E aí a gente falou também sobre a questão do Natan, e aqui fica uma questão, galera, que eu levo para vocês. Esse interesse do Barcelona, que apareceu agora, que vai, né, saiu no jornal Sport lá da Espanha, lá da Catalunha, que o Barcelona vai monitorar durante essa temporada o Natan, porque teria interesse de fazer uma proposta, o que poderia fazer o Flamengo perder milhões, né, de reais. Se por um acaso, até que comentei ontem, o Léo Duarte, o Flamengo vendeu por, vamos dizer assim, um zagueiro bom, mas o Natan tá num nível assim absurdo, né? E o Léo Duarte, por exemplo, o Flamengo vendeu pro Milan por 12 milhões de euros. Vocês imaginem se o Barcelona paga 15 milhões de euros no Natan. O Flamengo perderia aí valores altíssimos, 50, 60 milhões de reais, dependendo da cotação, e ficaria apenas com o valor que foi acordado entre empréstimo e obrigação de compra, com aquela meta que o Red Bull Bragantino tem de 20 jogos do Natan e mais de 45 minutos cada jogo para contar. E aí eles teriam a obrigação de compra. E esse interesse do Barcelona só surgiu depois que o Natan assinou com o Bragantino. E aí muita gente me falando: pô, Paparazzo, será que os caras estavam escondendo o jogo, já compraram o Natan sabendo do interesse do Barcelona? Olha, é um clube de empresário, né? É um clube que tem um conhecimento muito grande de mercado lá na Europa. Eu vou dizer para vocês, não me espantaria não. Agora, conversando com fontes ligadas à diretoria do Flamengo, eles acham que se o Barcelona realmente tivesse interesse, teria já entrado em contato com o Flamengo, o Flamengo já estaria sabendo. A questão é que o Flamengo vive uma crise financeira grande e precisa fazer fundos, precisa vender, negociar jogadores e pode acabar em algumas operações perdendo alguma coisa.
É uma pena se o Bragantino fez isso, né, já sabendo do interesse do Barcelona. Então é isso, galera. Tamo junto. Obrigado aí pela audiência até aqui. Você que ficou vendo o vídeo até aqui, fala aí, papá, tô até o final, tamo junto. Se inscreve aqui no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Lembrando que no comentário fixado tem o link do nosso clube de membros, né? E do clube VIP. Você pode assinar e ajudar o canal. Escolhe aí o que é melhor para você. Se puder ajudar o nosso canal, beleza. Se não, o mais importante é que você se inscreva aqui, né? Você já vai estar ajudando demais gratuitamente o nosso canal se inscrevendo. A mídia independente depende da ajuda de vocês. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Abraço.